Caro irmão, cara irmã, bem-vindos ao nosso canal e neste vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o culto aos santos. Os santos, na história da igreja, na vida da fé cristã, são os homens e mulheres que foram batizados e que entregaram suas vidas numa adesão a Cristo e ao Evangelho. São pessoas como eu e você, mas que entregaram-se de corpo e alma à mensagem de Cristo e foram conformando-se e foram se configurando, se parecendo com o próprio Jesus Cristo pela prática heróica das virtudes da nossa fé. Os santos, portanto, não são deuses, não são poderosos, não nasceram diferentes. São pessoas como nós que escolheram viver suas vidas orientados para Deus e que, portanto, não podem ser escondidos, não podem ser abafados. É por isso que a igreja os canoniza, isto é, os inscreve numa lista de grandes amigos de Deus e de grandes amigos nossos, porque são testemunhos para nós, e os expõe para que todos possam vê-los e para que através deles possamos nós crescer também na amizade com Deus. Como nos diz Jesus no Evangelho, não podemos esconder uma lâmpada, mas apresentá-la a todos para que brilhe a luz diante dos homens. Os santos então são expostos literalmente nos altares elevados para que nós olhemos e contemplemos o que Deus fez na vida dessas pessoas. O que é, portanto, a santidade quando nós falamos na vida destes homens santos? A santidade é a conformação, a configuração da pessoa a Cristo. Santo é Cristo, santo é Deus, santo é aquele que se parece com Deus. Isso não se faz da noite para o dia e isso não se faz por força própria. Cremos que pelo batismo, pelos sacramentos, pela entrega de coração a Deus, o Espírito Santo vai produzindo na pessoa uma transformação que a faz parecida com Cristo. Isso é para nós a santidade, um ser semelhante a Jesus. Em todos os santos, nós podemos ver o rosto de Cristo nas diversas situações das vidas e das histórias dessas pessoas. Portanto, o primeiro culto que a igreja presta ao santo é o de contemplar suas virtudes e apresentá-lo como modelo para os seus irmãos. Isso mesmo, se você é devoto de um santo, significa que você é atraído pela vida daquela pessoa, por algum aspecto da sua santidade, e você é convidado a imitar aquele santo, aquela santa, conhecer sua história, buscar praticar as virtudes que ele praticou. Também, por conta de sua entrega a Cristo, a igreja crê que eles são intercessores. Isso é, que diante de Deus, na graça do Espírito Santo, eles podem orar por nós a Cristo. Essa doutrina que nos ensina que eles são intercessores é uma doutrina alicerçada na palavra de Deus, que nos manda orar uns pelos outros e que nos diz que todos participamos do mesmo Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, como membros da igreja, os santos oram por nós e pedem de Deus favores para nós, para a nossa santificação. Os santos não podem fazer milagres, mas podem pedir. E por causa da sua amizade com Cristo, do seu amor, eles alcançam de Deus essas graças que sempre fica feliz de honrar seus amigos quando estes lhe fazem algum pedido. Quando olhamos na Escritura, por exemplo, vemos que Moisés, os profetas, os homens de Deus, quando clamavam, eram ouvidos por causa de sua fé, por causa de sua entrega a Deus. Os santos são estes homens e estas mulheres de profunda amizade com Deus, que oram e pedem em favor do povo de Deus. Quando recebemos uma graça pela intercessão de um santo, Deus está nos mostrando, nos confirmando a nossa caminhada de santidade e o exemplo heróico daquele homem e daquela mulher de Deus que invocamos. Eu costumo dizer, quando alguém pede algo a São Francisco, por exemplo, e Deus escuta, está mostrando àquela pessoa: imite Francisco, seja como Francisco. Pois se ele conseguiu essa graça, pois se ele pediu por você, é porque você é convidado a trilhar o mesmo caminho que ele. Finalizo então esse vídeo concluindo
com o sentido do culto aos santos. A igreja presta uma reverência, uma homenagem aos santos, mas é preciso entender que ela é distinta da homenagem prestada a Deus. Aos santos e às suas imagens, suas relíquias, nunca a igreja adora, porque não são Deus, não são a fonte da salvação, não podem nada por si mesmos. O culto que a igreja presta aos santos, inclusive, em última instância, se refere a Deus. Quando, por exemplo, olhamos a natureza e dizemos que natureza linda, que criação admirável, nós estamos elogiando o Criador delas. Estamos dizendo que maior, mais belo, mais perfeito é quem a criou. O mesmo se dá com o santo. Se dizemos que santo admirável, que vida iluminada por Deus, que vida santa, em última instância, a glória é de Deus. Mas aos santos nós prestamos um culto de veneração. Isso é, por causa de sua amizade com Deus, por causa de sua entrega a Deus, nós reconhecemos neles a grandeza, a santidade que habita em sua vida, em sua pessoa. Quando olhamos, por exemplo, para Nossa Senhora, nós entendemos que ela não é maior do que Deus, mas é maior do que nós. Não podemos dizer que ela é a nossa salvação, mas como anjo podemos nos inclinar e dizer: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso é a veneração, é reconhecer a grandeza desses irmãos e dessas irmãs que alcançaram a coroa da vitória e que são exemplos de santidade para nós. Você é convidado como cristão a conhecer a vida destes irmãos, a honrar a memória deles, a pedir a intercessão deles e a imitar suas virtudes. Os santos são como setas que nos apontam o céu, como placas na estrada que nos vão dando balizas e que vão nos dando segurança no caminho para Cristo. Os santos são nossos irmãos que já chegaram no céu. Que todos os santos e santas intercedam por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua santificação.